Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 170 Roubando o alvo. Depois de terminar seu negócio com a União dos Assassinos, Ni-Yan verificou as classificações de nível. Atualmente, em primeiro lugar, estava Tang Yao no nível 25, seguido do Heavenbreaker no nível 24. Embora o Heavenbreaker fosse consistentemente um nível atrás de Tang Yao, a diferença entre eles estava aumentando. Você está fora? Tang Yao enviou uma mensagem. Sim, estou finalmente fora. Quer se juntar com a gente para caçar sapos escamados? Tenho algumas coisas para fazer. Continue sem mim. Além disso, a experiência ainda deve ser muito boa. Mesmo em seu nível, Ni-Yan respondeu. A superação dos melhores jogadores nas tabelas de classificação não era difícil. Isso não faria muita diferença se ele adiar o nivelamento por alguns dias. Classificar sua habilidade lockpicking especialista seria um melhor uso de seu tempo. Caso contrário, ele será impotente quando encontrar um baú trancado em mapas de nível superior. O tesouro da guilda foi preenchido com pelo menos 500 peças de equipamento de nível 30. Algumas delas eram do seu tempo no mapa de missão, mas a maioria delas veio de Tang Yao e os outros que contribuíram com cerca de 400 equipamentos. Eles haviam matado várias dúzias de sapos escamados sub-elite e elite todos os dias durante a última semana grindando sem parar. A quantidade assustadora de equipamentos de alto nível no tesouro deixou os membros da guilda sem palavras. No entanto, eles também se sentiram um pouco deprimidos. Embora tenha sido bom ver tantas peças de equipamentos de alto nível, nenhum deles chegou perto do nível 30, então eles não poderiam usar todo esse equipamento por um longo período de tempo. Além disso, havia uma grave escassez de equipamentos de baixo nível na guilda. Com o que você está ocupado? Tang Yao perguntou. Eu encontrei uma habilidade lockpicking recentemente, mas ainda está no ranking júnior. Quero levantar um pouco antes de partir para um mapa de alto nível. Ni-Yan planejava pular de um lugar em lugar abrindo baús, principalmente para melhorar sua habilidade de lockpicking especialista. Também lhe daria a oportunidade de pegar mais alguns equipamentos de baixo nível para a guilda. Ele achou que era hora de começar a colecionar os outros capítulos do livro da Ordem também. Então é assim. Tudo bem. Te vejo depois então. Você limpa o seu nome vermelho? Sim, está limpo. Mas eu ainda não encontrei um medalhão Slaughterfiend. Mesmo, eu acho que você não tem sorte. Que assim seja então. Apesar de sua resposta casual a Tang Yao, ele ficou confuso porque o medalhão Slaughterfiend não caiu. Não houve nenhum erro. Ele sabia, de fato, que sapos escamados deixavam cair o medalhão Slaughterfiend. Era possivelmente devido ao nome vermelho de Tang Yao não ser suficientemente severo. Não, isso era impossível. Ele matou quase uma centena de jogadores. Às vezes, a sorte vinha em ondas que você era incapaz de resistir. Outras vezes, você poderia estar tão baixo em sua sorte que era como se estivesse preso em um poço profundo. Chegando na loja de poções Noite Estrelada, Ni-Yan atualizou para uma loja de ranking 4. Ele também descobriu que Beard tinha contratado muitos Tinkerers, Scrollmakers, Disassemblers, etc. Basicamente, qualquer pessoa que alcançou o ranking mestre em sua respectiva profissão de artesanato na cronologia anterior foi avaliado pela loja de poções Noite Estrelada. Suas formidáveis fortunas financeiras influenciaram os corações de muitos. Alguns deles assinaram imediatamente, enquanto outros escolheram esperar e ver. Mesmo que a loja de poções Noite Estrelada dominasse o mercado de alquimistas, não havia garantia de resultados semelhantes em outros mercados. No entanto, o convite da loja de poções Noite Estrelada garantia que aqueles que não se juntassem de imediato não aceitariam urgentemente uma oferta de outro poder. Ni-Yan ficou entusiasmado com a rápida expansão de sua capital, mas também sentiu uma sensação de crise. Todas as propriedades em várias cidades foram arrebatadas. Suas propriedades representavam menos de 3% das terras compráveis no Império Viridiano. Felizmente, todas eram relativamente valiosas. Se ele calculasse seu valor mais tarde, eles poderiam representar cerca de 30% do valor total do mercado imobiliário do Império. Muitas de suas propriedades haviam caído nas mãos das principais guildas, times superiores ou indivíduos ricos. No entanto, a parte mais lucrativa do Conviction não estava no setor imobiliário. Não, na estrutura militar mais importante que cada grande poder logo lutaria pelo controle, fortalezas. Para as guildas, uma fortaleza era equivalente a uma base. Também acomodava várias empresas, porque os jogadores comuns podiam negociar dentro da fortaleza. As guildas poderiam tributar todas as transações feitas dentro de sua fortaleza. Quanto à gestão, eles poderiam atribuir habitação e várias outras coisas aos jogadores. Como tal, muitos poderes preferiam concentrar toda a sua energia na expansão de suas forças, investindo fortemente em seus tesouros da guilda, do que gastar muito recursos na compra de terras. Esperar imóveis valorizar era um processo longo e lento. Com uma força poderosa, no entanto, o que os esperava no futuro não seria meramente terra, mas cidades inteiras dentro das fortalezas. Ni-Yan enviou uma mensagem para Gu Huai. Yang Seven e os outros conseguiram os pergaminhos de transferência desconhecida que eu pedi? Sim, eles conseguiram 2. Bom, envie-os por correio. Tudo bem. Ni-Yan sentiu que ele tinha muitas coisas em seu prato agora.
Embora houvesse tanto o que ele pudesse fazer como uma pessoa que havia acordado no passado, ele só poderia se concentrar em algumas coisas de cada vez, enquanto fazia todo o possível para melhorar sua força. Depois de retirar os pergaminhos de transferência desconhecida, ele se teletransportou para a cidade Link. Evitando a visão de outros jogadores, ele saiu dos portões da cidade. Ele não tinha medo de jogadores comuns. Eles simplesmente não querem lidar com os problemas causados por alguém que o seguisse. Seu destino era uma certa caverna dentro de um ravina em um mapa de nível 20. O capítulo da sabedoria estava lá dentro, protegido por um guarda infernal. O guarda infernal dormia por 2 minutos a cada 2 horas. Ele planejava aproveitar esse tempo para contornar o guarda e arrebatar o capítulo. 2 minutos não eram suficientes para deixá-lo evacuar com segurança, mas usando um pergaminho de transferência desconhecida, ele poderia escapar imediatamente. O pergaminho tornou a captura do capítulo da sabedoria muito mais fácil. No entanto, o capítulo da sabedoria era principalmente para Megs. Os bônus que ele dava eram especialmente poderosos. Então não era tão útil para Nian. Assim como com o capítulo da coragem e o capítulo da liberdade, o primeiro era mais adequado para os guerreiros que assumiram a vanguarda bravamente, enquanto o último era mais adequado para um ladrão como ele. O Peaceful Dream Valley era um lugar certo para os jogadores do nível 10 a 20 nivelar. Atualmente, um grupo de 6 estava grindando mobs lá. Um paladino, um sacerdote e 4 magos. Sugar Ken, onde você acha que o líder da nossa guilda está nivelando? Seu nivelamento realmente é muito feroz. Mesmo o Heavenbreaker não pode alcançá-lo. Ele está realmente avançando cada vez mais adiante, disse um paladino com uma armadura prateada que parecia ter cerca de 23 anos. De relance, ele exalava um sentimento muito limpo e arrumado. Paladin of the Eled, as Kickers United, nível 16. Contribuição da guilda, 800 PTS. Ele foi apelidado de Water King porque ele era o mais ativo no bate-papo da guilda. Ele inundaria o bate-papo da guilda com mensagens todos os dias, sempre que se aborrecesse. Apesar desta tendência irritante, ele era bem apreciado por seus companheiros de guilda, razão pela qual Gu Huai o havia designado como um líder de grupo menor. Quem no mundo sabe? Nosso líder da guilda é realmente incrível. Ouvi o Heavenbreaker ter mais de 60 jogadores ajudando-o a nivelar. Eles estão lançando magias em área sem parar para caçar mobs. A velocidade de nivelamento deve ser extremamente rápida. No entanto, eles ainda não conseguem vencer o líder da nossa guilda. O Heavenbreaker está realmente ficando para trás ainda mais. Nosso líder da guilda é um deus. Você não ouviu que os deuses agem de maneira misteriosa? Se seus segredos fossem tão facilmente revelados, ele não seria nosso líder da guilda. Sugar Ken respondeu. Como um colega mago arcano, ele adorava cegamente Tang Yao, que estava firmemente no primeiro lugar nas tabelas de classificação. Vamos nos apressar e nivelar. Quando eu chegar ao nível 30, eu aposto que eu poderei obter equipamentos rank prata da guilda. Se eu puder aumentar meus pontos de mérito um pouco mais, talvez eu até consiga equipamentos rank ouro. Nosso líder da guilda é demais. Nós temos dificuldade em conseguir um equipamento rank prata. Possuir equipamento de rank bronze é considerado decente. No entanto, ele realmente conseguiu encontrar tantas peças de equipamentos prata e ouro, disse Paladin of Eled. Ele definitivamente deve estar caçando sub-elites e elites. Geralmente, apenas monstros em torno dessa classe dropam regularmente equipamentos rank prata e ouro. Se encontrarmos um sub-elite, não conseguiremos lidar com ele. Nós só podemos circular por aí. Apenas podemos lidar com monstros de classe líder. Então, é claro que só encontramos equipamentos de rank bronze. Sugar Ken disse. Os monstros da classe líder só tinham uma pequena chance de deixar cair equipamento de rank prata. Mesmo que alguém dropasse, as propriedades do equipamento não seriam tão ótimas. Como resultado, muitos jogadores da guilda desejavam muito os equipamentos que Tang Yao havia obtido. No momento, todos os membros das Kickers United estavam fazendo o maior esforço para subir de nível e ganhar pontos de mérito. Há um javali selvagem de classe líder. Paladin, rápido, gritou Sugar Ken. Em toda a party, apenas Paladin of the Eled poderia assumir seu agron. Felizmente, o sacerdote da equipe aprendeu Lesser Heal. Junto com 4 magos, lidar com um monstro de classe líder não seria um problema. Ótimo, Paladin of the Eled deu a si mesmo alguns buffs antes de avançar com sua espada balançando. Embora paladinos não fossem tão bons quanto os guerreiros em causar danos, eles não eram mais fracos. No entanto, suas capacidades de atrair agron realmente ficaram baixas em comparação. Era também por isso que um paladino nunca poderá substituir o papel de um guerreiro em uma equipe. Depois do que parecia metade de um dia, Paladin of the Eled finalmente garantiu firmemente o agron do javali selvagem. Comecem a lançar seus feitiços. Heal. Esses jogadores estavam diminuindo gradualmente a saúde do javali. Bang, bang, bang. À medida que a magia de 4 magos chovia no corpo do javali, uma série de danos subia acima de sua cabeça. Um javali selvagem de classe líder level 15 não era muito difícil de se lidar. Enquanto eles tivessem cuidado, eles terminariam a batalha em cerca de 2 a 3 minutos, e uma peça de equipamento rank bronze cairá em suas mãos. Eles anteciparam ansiosamente o drop do equipamento.
Droga, ele definitivamente deve soltar uma peça de equipamento para mago arcano. Eu não recebi nenhum nos últimos 2 dias. Gritou Sugarken quando ele disparou furiosamente feitiços. Nos seus sonhos, obviamente, será uma peça de equipamento para paladino. Minha sorte sempre foi muito boa, replicou Paladin of Eled. O que diabos, Paladin? Você é realmente implacável. Nos últimos 2 dias, pelo menos 3 peças de equipamentos bronze foram para você. Exclamou irritadamente Sugarken. Enquanto eles estavam de bom humor e antecipando o drop do javali selvagem, um grupo de 8 jogadores apareceu silenciosamente em uma colina alta, não muito longe da sua localização. Eles estavam nivelando em torno da área quando receberam uma mensagem de seu ladrão para vir imediatamente. É um monstro de classe líder? Um mago entre o grupo gritou com entusiasmo. Mas já há outra party lutando contra ele. Do que você tem medo? Vamos apenas tomar ele. Desde que a decisão foi tomada, o ladrão ativou Stealth e começou a se arrastar para o Sugarken e os outros, na esperança de atordoar um deles antes que ele fosse notado. Um arrepio correu nas costas do Paladin of Eled. Ele sentiu instantaneamente que algo estava errado. Merda, é um ladrão. Rápido lance riu. Paladin of Eled imediatamente recuou quando um resplendor suave o envolveu, restaurando uma boa parte de sua saúde. Ele imediatamente ativou Endure, uma habilidade que paladinos e guerreiros tinham em comum. Essa habilidade bloqueia atordoamentos. Foi exatamente por essa razão que guerreiros e paladinos não tinham medo de ladrões. Sujos comedores de merda. Eles estão descaradamente tentando roubar nosso monstro. Sugarken rugiu quando ele ouviu o Paladin of Eled gritar. Ele mudou o foco para o chão, prestando muita atenção à grama próxima soprando no vento por sinais do ladrão Stealthed. Paladin of the Eled ficou cada vez mais longe do javali classe líder enquanto se retirava. Quando seu ladrão foi notado, os 8 jogadores desceram da colina em direção ao javali. O guerreiro entre os 8 jogadores avançou e interceptou o javali. Droga, são da Victorious Return. Paladin of Eled amaldiçoou enquanto olhava com ressentimento. O javali que eles encontraram e minuciosamente reduziram metade da saúde seria levado assim. Como ele não pode se sentir indignado?